Fala galera, bem-vindos a mais uma aula de Direito Previdenciário. Estamos discutindo aí os beneficiários, né? Em muitas aulas nós já verificamos que os beneficiários, eles podem ser os segurados e os dependentes, os segurados, o segurado obrigatório e o segurado facultativo. E já discutimos nas aulas anteriores que nós temos aí o segurado obrigatório empregado, empregado doméstico, certo? Você se lembra disso? Também falamos sobre o trabalhador avulso e agora, evidentemente, eu vou trabalhar com você com segurado especial, conforme você vê aí na sua tela, ok? O segurado especial, galera, quem é? O segurado especial é a pessoa física. Deixa eu só... Olha só, galera. O segurado especial é a pessoa física, ok? Que reside no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele. Que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual, olha só, auxílio eventual de terceiros na condição de, vamos ver. Primeiro entender isso aqui. Você vê que aqui deixa bem claro o seguinte, que para ser considerado aí, no caso, segurado especial, tem que ser pessoa física, tudo bem? Tem que morar ou no imóvel onde vai prestar o serviço, ou tem que residir, tá vendo? Ó, morar, residir, ou se morar em um aglomerado urbano rural, mas tem que ser próximo a ele, ou seja, próximo àquele local que a pessoa vai prestar um serviço, vai fazer um serviço, tudo bem? Pode ser um trabalho individual, pode ser um trabalho em regime de economia familiar, ou seja, a família aí, no caso, trabalhando, e pode até ter o auxílio de alguém ajudando, mas esse auxílio tem que ser eventual, auxílio de terceiros no caso, tá? E aí tem que ser na condição de quê? De produtor, tá bom? Seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meeiro, outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade agropecuária. Então veja, para ser considerado aí, no caso então, segurado especial, né? Pode ser proprietário, pode ser produtor, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meeiro, outorgados, comodatário e arrendatário ou arrendatário rural. Eu não vou explicar para você isso aqui, cada coisinha dessa, depois a gente vai ver um mapa mental, tá? E se você ficar com um pouquinho mais de dúvida, eu vou mandar um material aí para você, tá bom? E, na verdade, esse cara que vai trabalhar aqui como na agropecuária, a área que ele for trabalhar tem que ter até 4 módulos fiscais, tá bom? Esses módulos fiscais, o tamanho é bastante relativo, porque na verdade vai depender muito do município. O município, na verdade, que traz o tamanho de quanto que é o tamanho de um módulo fiscal. Mas independentemente do município, o tamanho do município, não pode ultrapassar mais do que 4 módulos, ou seja, até 4 módulos fiscais, tá? O seringueiro e o extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso 12 do caput do artigo 2º da Lei 9.885, de 18 de julho de 2002, e faça dessas atividades seu principal meio de vida também. Por quê? Porque se ele não for o principal meio de vida dele, se não for dentro dessas regrinhas aqui, ele não vai ser considerado segurado especial. Mas nesse caso, sendo o seu principal meio de vida, o seringueiro e o extrativista vegetal também serão segurados especiais. Então a gente tem aqui a pessoa que mexe com agropecuária, né? Seja produtor, proprietário ou usufruindo daquele local, possuidor, e o seringueiro e o extrativista. Já o seringueiro e o extrativista não vai ter esse problema aqui de tamanho, tá? De superfície, no caso aqui, como está dizendo no caso da agropecuária, tudo bem? Olha só, galera, mais pessoas aqui vão ser consideradas segurados, né? Especiais aí da Previdência Social. Olha só, o pescador artesanal, ele vai ser um segurado especial. Ou a este, né? Assemelhado.
Por exemplo, seria no caso aí o mariscador, o caranguejeiro e o eviscerador. Eviscerador é um cara que, na verdade, limpa, né? Limpa todo o pescado, o limpador de pescado. Que faça da profissão habitual ou principal ou seu principal meio de vida. Então, um pescador artesanal e alguém que se assemelha a um pescador também, desde que seja sua profissão habitual, sua rotina e seu principal meio de vida, consequentemente também vai ser segurado especial, tá bom? O cônjuge ou companheiro também vai ser considerado segurado especial, ok? Então, uma mulher de pescador, por exemplo, uma mulher de um agropecuarista dentro daquela, né, dentro do até 4 módulos, de um extrativista, de um seringueiro, bem como seu filho maior de 16 anos de idade, ou a este equiparado do segurado, de que trata as alíneas A e B, que a gente já viu deste inciso, né? As alíneas A e B é o produtor aqui, é o produtor e o pescador, que comprovadamente trabalhem com um grupo familiar. Então veja, ó, o cônjuge, companheiro e o filho maior de 16 anos que trabalham no grupo familiar. Então todos eles também serão considerados segurados especiais, ok? Vamos lá. Parágrafo 1º. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável, olha só, regime de economia familiar, indispensável à própria subsistência ou desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência, um depende do outro, né, e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Sem a utilização, olha só, gente, de empregados permanentes. Ou seja, até há uma possibilidade, na verdade, de que? De empregados eventuais, temporários. Opa, tentei mudar aqui a caneta, não consegui. Aqui, isso. Mas não pode ter empregados permanentes, senão descaracteriza, tudo bem? Legal. Além deles, deixa eu só mudar aqui para o marca-texto, todo aquele que exercer concomitantemente, ou seja, durante mais de uma atividade remunerada, sujeito ao regime geral de previdência social, é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas, tá? O aposentado pelo regime geral de previdência social que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é assegurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei 8.212, para fins de custeio da Seguridade Social. Então é possível, na verdade, você ter mais do que um tipo, né? Uma mesma pessoa tem mais do que um tipo na regime geral de previdência social, porque se ele exerce concomitantemente, ele pode ser, tiver mais de uma atividade remunerada, ele pode estar inscrito em cada uma delas de forma obrigatória, tá bom? E o aposentado, se ele voltar, ele também vai ser aí considerado aí um segurado obrigatório também nesse caso. Ok? Vamos lá. Parágrafo 4º. O dirigente sindical mantém durante o exercício, olha só, do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social de antes da investidura. Então, por conta do seu exercício durante o mandato eletivo, ele também vai manter aí como segurado especial, tá? Aplica-se o disposto na linha G do inciso 1º do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, olha só que interessante, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial e fundações. E para serem considerados segurados especiais, o cônjuge, o companheiro e os filhos maiores de 16 anos, ou a estes equiparados, deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar, tá? Então não é só ser esposo ou ser só esposa, né? Companheiro, companheira. Tem que participar ativamente desse tipo de trabalho. Ok, galera? Vamos lá. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados, olha só, por prazo
determinado, então tem que ser um prazo determinado, ou de trabalhador, de que trata a linha G do inciso 5 do caput, a razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil. Vale lembrar que o ano civil se refere ao dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. É um exercício financeiro, tá? Do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, de acordo com a lei 4.594, tá? Em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Então, no máximo, gente, são 120 dias. Mas por que ele coloca pessoas por dia no ano civil? É porque é o seguinte, deixa eu só pegar aqui a minha canetinha, para ficar mais fácil aqui para você entender. É que assim, gente, ó, vamos supor que você utilizou uma pessoa só. Então, você vai utilizar tem um empregado durante esse período todo, então você tem direito a 120 dias no ano. Se você tiver 2 empregados, então cada empregado 60 dias. Você tem 3 empregados, 4 empregados, assim vai. Ó. Você tem 4 empregados, cada empregado 30 dias. Porque são número de pessoas por dia no ano. Então, são, no caso, 120 dias para todas as pessoas, não importa quantos você tiver. Então, quanto maior o número de pessoas, menor o dia para cada pessoa. Tá bom? Seria mais ou menos essa ideia. Não descaracteriza a condição de segurado especial. Olha só, vamos ver. Deixa eu só mudar aqui para o marca-texto. Isso. Não descaracteriza, ou seja, não deixa de ser segurado especial, a outorga por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato de até 50% do imóvel rural, cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais. Seria a ideia de você, por exemplo, alugar, né, de repente aqui, o seu imóvel, que é um imóvel rural, mas tem que ser no máximo 50%, e a área, claro, não pode ultrapassar a 4 módulos fiscais, tá? Desde que o outorgante e o outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia. Também não descaracteriza a condição de segurado especial a exploração da atividade turística, olha só que interessante, da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel rural e eu vivo daquilo, é meu ganha-pão, meu meio de vida, eu vou ser segurado especial. Aí eu quero explorar aquele local com uma atividade turística. Para eu ser considerado segurado especial, não pode ultrapassar mais do que 120 dias. Tudo bem? Legal. Também não descaracteriza a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão de condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Tá? Então não descaracteriza também. Então você pode até ter uma previdência complementar. Beleza? Também não descaracteriza ser beneficiário ou fazer parte do grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. Também não descaracteriza, tá bom? E também não descaracteriza a utilização pelo próprio grupo familiar na exploração da atividade de processo ou beneficiamento ou industrialização artesanal, viu? Essa industrialização aqui, ó, tem que ser artesanal na forma, claro, do parágrafo 11 do artigo 25 da Lei 8.212. Beleza? Então, seriam essas pessoas aí. Também não descaracteriza a associação em cooperativa agropecuária. E também não descaracteriza a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, sobre o produto das atividades envolvidas nos termos do parágrafo 12. É porque aqui a gente fala de industrialização artesanal. Industrializou alguma coisa, ou beneficiamento, logo vai vender, logo vai ter uma incidência do IPI, tá bom? Mas por conta dessa industrialização artesanal, essa série de características aí do segurado especial, consequentemente não vai descaracterizar aí aquela pessoa como segurado especial. Tudo bem?
Vamos lá. Agora sim. Agora a gente vai trabalhar com mapa mental. Você está percebendo o quê? Que em algumas aulas eu estou preferindo utilizar a leitura primeiro para depois o mapa mental. Até para ficar melhor para você. A intenção é essa mesmo, gente. A intenção é fazer com que você tenha muito mais conceito possível. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes nem só o mapa mental vai ser tão suficiente assim para a gente ter toda a informação necessária. Só que depois que a gente faz essa leitura aí, grifando as palavras-chave, para entender o mapa mental fica muito mais fácil, muito mais dinâmico. Tá certo? Vamos lá? Então vamos lá. Quem é segurado especial de acordo com a Lei 8.112? Tá lá, a Lei 8.213 também, o artigo 11, inciso 7º. Então, a gente já sabe que vai ser a pessoa física. E essa pessoa física ela vai ser residente ou em imóvel rural ou num aglomerado, urbano ou rural. Mas tem que ser próximo à área rural. Beleza? Viu como que fica mais fácil, gente? A atividade desse segurado especial pode ser uma atividade individual, só ele, ou de economia familiar. Ou seja, as pessoas também, na verdade, o filho, a esposa, né, cônjuge, companheiro, companheira, também lá exercendo aquela função, aquela atividade, ok? Então pode ser individual ou economia familiar. Outra coisa, contribuirão com alíquota sobre o resultado da comercialização do produto, é claro, que é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, não tem como fugir disso, tudo bem? O produtor, o parceiro, o meeiro, o arrendatário rural e o pescador artesanal, bem como seus respectivos cônjuges, claro, se eles fazem a mesma atividade. Sem empregados permanentes, não pode ter empregado permanente, mas pode ter temporário, que exerce suas atividades em regime de economia familiar. Algumas diferenças dos demais grupos segurados, que nós comentamos nas aulas anteriores, é que a alíquota do segurado especial é bem menor, tá? E a carência vai ser o seguinte, ó, não é contado em número de contribuições, mas é contado em meses de efetiva atividade rural e pesqueira, ainda que descontínua, ainda que não de uma forma contínua. Tudo bem? Legal, vamos caminhar? Olha lá. Segurado especial na condição de produtor agropecuária, em área de até 4 módulos fiscais, ou seringueiro, e a atividade, claro, deve ser regulamentada. Tudo bem? Também, na condição de pescador artesanal, a pesca tem que ser a profissão habitual daquela pessoa e o principal meio de vida. E o cônjuge e o companheiro também pode estar na condição de segurado especial, bem como o filho maior de 16 anos, trabalhando, claro, com um grupo familiar. Pode ser o filho ou pode ser equiparado a filho, tudo bem, gente? Beleza? Bom, tem mais, vamos lá. Essa parte aqui do segurado especial é um pouquinho mais pesada do que a anterior, por exemplo, que a gente viu aí, né? Mas faz parte, vamos lá. Segurado especial, trabalhador rural. Atividade agrícola, pastoril ou hortifruti-granjeira, individualmente ou em economia familiar, tá? Atividade agropecuária em até 4 módulos fiscais. E seringueiro, atividade tem que ser regulamentada. E também pode ser um produtor, beleza? Pode ser um meeiro, porque tem contrato com o proprietário da terra ou detentor da posse, dividindo aí os rendimentos auferidos, tá? Pode ser o parceiro, que tem contrato de parceria com o proprietário da terra também, o detentor da posse, e partilhando o lucro conforme o ajuste. Pode ser o arrendatário, que utiliza a terra mediante pagamento de aluguel ao proprietário do imóvel rural, em espécie ou in natura, tudo bem? E pode ser o comodatário, explora a terra pertencente a outra pessoa por empréstimo gratuito, por tempo determinado ou não. Olha só que interessante, gente. Olha a diferença. Arrendatário, você conseguiu enxergar isso aqui, ó? Arrendatário, ele utiliza a terra mediante pagamento de aluguel, ele paga para aquilo. Já o comodatário, ele também explora a terra de alguém, ó, tá vendo? Explora a terra pertencente a outra pessoa, comprovadamente,
Mas ele faz isso, ó, gratuitamente. Cara, vou ser bem sério pra você, não sei vocês, mas eu só enxerguei isso aqui no mapa mental. Aqui, ó, por empréstimo gratuito. Aqui ele paga, ó, mediante pagamento de aluguel. O arrendatário paga, o comodatário utiliza a terra sem pagar. Show de bola, né? Então vamos continuar mais um pouquinho. Também temos aqui o segurado especial como pescador, né? Então a gente tem aqui, ó, segurado especial, pescador artesanal. Então ele pode pescar e essa profissão dele vai ser habitual e o principal meio de vida. Pode ser individual também ou em economia familiar. Assemelhados a ele, o mariscador, o caranguejeiro, o eviscerador, o observador de cardumes, o pescador de tartarugas e o catador de algas. Todos esses aqui, na verdade, são assemelhados aí do pescador artesanal. Ele não pode utilizar uma embarcação, na verdade, não utiliza embarcação. Se utilizar embarcação de até 6 toneladas de arqueação bruta, ainda com auxílio, mesmo que for com auxílio de um parceiro, tudo bem? Ou utilize embarcação de até 10 toneladas de arqueação bruta, se ele for o parceiro outorgado. Exclusivamente, ó, para o parceiro outorgado, a utilização de embarcação de até 10 toneladas de arqueação bruta. Agora, se ele for dono, a embarcação de até 6 toneladas de arqueação bruta, mesmo que utilize aí com parceiro. Deu para entender ou não? Espero que sim, tá bom? Bom, mais um pouquinho aqui. Atividade economia familiar, segurado especial. É indispensável a subsistência, tudo bem? Ou seja, o tipo de trabalho que ele faz, né, de economia familiar. As condições têm que ser mútua, ou seja, igualdade, né, dependência e colaboração. Os membros da família também serão segurados especiais, como os cônjuges, os filhos e maiores de 16 anos ou equiparado. Toda a família vai ser segurado especial se o trabalho for exclusivo na terra, tá? Sem empregados permanentes, pode usar ajuda eventual de terceiro. Os contratos por prazo tem que ser determinado e essa ajuda tem que ser no máximo 120 pessoas por dia por ano civil. Pode contratar João por 60 dias, José por 50 e Maria com 10. Eu tenho aqui no total 120 dias. São 3 funcionários. Cada um vai estar trabalhando uma quantidade de dias, mas no total vai dar 120 dias. Tem que respeitar isso aí para ser considerado o quê? Segurado especial. Tudo bem? Vamos lá. Mais um pouquinho, hein? Segurado especial excluídos de serem segurados especiais, tá bom? Contar do primeiro dia do mês que deixar de satisfazer as condições que eu comentei até agora. Enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório, também deixa de ser. E também participar de uma sociedade empresária. Ou sociedade simples, como empresário individual, ou titular da EIRELI, né, que é um exercício da atividade rural. Tá bom? Tá aqui, ó, empresa individual de responsabilidade limitada. Tá bom? E a contar do primeiro dia do mês subsequente, quando o grupo familiar excedeu o limite de utilização de trabalhadores, dias em atividade remunerada e dias de hospedagem também. Isso exclui a característica de ser segurado especial, tá bom? Vamos lá, mais um pouco. Não descaracteriza como segurado especial. Olha só, incidência de IPI, né? Pagar o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Tem algum tipo de associação cooperativa e agropecuária. Beneficiamento, utilização de industrialização artesanal pelo grupo familiar. E beneficiação de programa assistencial. Benefício, componente do grupo família, tá bom? Também não descaracteriza a outorga de até 50% do imóvel, ou seja, por meio de contrato escrito, parceria, meação ou comodato, alugar, por exemplo, desde que o outorgante e o outorgado contribuem a exercer a atividade individualmente em economia familiar. E cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais. Tudo bem? A exploração da atividade turística de propriedade rural, inclusive com hospedagem, com máximo de 120 dias. Se ele não respeitar esse prazo, ele deixa de ser
segurado especial. E a participação em plano de previdência complementar, instituído por institutos classistas e também associado como o trabalhador rural, produtor rural em regime de economia familiar também. Legal, galera, assim eu encerro essa parte de teoria. Eu não vou dar questões agora para você, porque eu tenho 7 questões para resolver sobre esse tema. Só que já ficou muito pesado, com muita teoria já. Então eu vou preferir separar essa matéria, né? Os 2 vídeos para essa aula agora, tá? Para essa matéria. Então, a aula 1 aí de segurado especial voltada, evidentemente, à parte teórica, a leitura e os mapas, tá bom? E na aula 2 de segurado especial, nós vamos resolver questões de provas anteriores. Serão 7 questões. Então, creio que a próxima aula aí, se eu fizer isso, vai ficar melhor. Não vai ficar tão pesada assim uma aula para você, porque eu já estou chegando aí, talvez, muito próximo de um período aí excessivo já para o nosso entendimento. Ok, galera? Então, a gente se encontra aí na próxima aula. Valeu, até lá!